Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus. Que Deus abençoe também a todos os nossos visitantes. Sempre é um privilégio ter vocês aqui conosco, amém? Pastor Febrônio, ele creio que não está ainda. Ele foi no funeral do irmão Marci, ali em Trindade do Sul. E então nós estamos aqui para trazer a palavra, amém? E convido vocês para abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nós teremos esta semana a reunião de cura, que vai começar na sexta-feira, será sexta, sábado e domingo. E precisamos estar com nossos corações preparados para receber. Porque não é só aquele que ministra o dom da cura que tem que estar em conexão com Deus, mas precisa haver uma conexão com aquele que recebe também. Por isso, eu desejei trazer a palavra que vamos trazer essa noite, para nós nos preparar para esse mover de Deus. Eu recebi, quem assistiu a live sexta-feira, no finalzinho eu coloquei aquele testemunho. Quantos assistiram o testemunho da irmã? Coisa maravilhosa, né? Ela era corcunda. E eu não mostrei todo o testemunho porque não tinha mais tempo, mas o pastor Darcy me mandou, inclusive, o raio-x, comprovando, e ela tinha totalmente a coluna corcunda. E veio até um médico que, segundo disseram para ela, era um especialista em cirurgias para endireitar a coluna, e o doutor olhou e disse que o caso era grave, muito grave e progressivo, ou seja, ao tempo iria ficar cada vez mais corcunda. E pediu 100 mil reais pela cirurgia e disse que, mesmo assim, ele garantia que ele conseguiria endireitar 25 graus somente. 25 foi, né? Então ficaria praticamente imperceptível, porque de 100% para 20% a diferença é muito grande. Mas Deus, ali no momento da fila de oração, quando o pastor Robert colocou a mão sobre ela, ela sentiu uma mão muito grande, muito forte, que não era a mão do pastor, e quente. E aquela mão foi apertando, e ela foi sentindo os ossos se colocar no lugar. E aí vocês viram ali, depois a foto dela, né, a foto do antes e depois. Creio que vocês viram, né? Do antes ela corcunda e o depois ela bem ereta. E hoje eu recebi do pastor Anildo testemunho e também o vídeo de um menino que tinha problema nos olhos. Ele tinha problema com o nervo que segura as pálpebras. Então ele tinha os olhos fechados. Ele tinha muita dificuldade para abrir o olho porque o nervo que mantém os olhos, as pálpebras abertas, tinha problema. E também, no momento, ele foi curado. E ali está ele com as pálpebras abertas. Um ainda está um pouco fechado, mas a irmã disse no testemunho que a cada dia está melhorando. E tem um milagre que aquilo é instantâneo e tem a cura que ela é progressiva. E é isso que eu quero nesta noite meditar com vocês, porque muitos, eles vêm
ao altar, e se não recebem na hora, eles têm como que Deus não respondeu. Deus respondeu, mas Ele não disse quando que Ele vai fazer. Você somente tem que esperar e continuar crendo. Amém? Então vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 20 ao 23. E convide pessoas, traga os enfermos que você conhece, não importa o grau de enfermidade, Deus, até mortos Ele ressuscita. Você pode ser um transmissor de bênção para aqueles que estão já desesperados, desenganados. Hebreus capítulo 10, verso 20 ao 23. Vamos ler do verso 19, um versículo antes. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui já começa bem, né? Ousadia significa o quê? Liberdade. Não acanhamento. Você não vai chegar acanhado. Será que ele vai me ouvir? Se chega com ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Deus abençoe, pode vos assentar. Eu dei boas-vindas aos visitantes e esqueci de mencionar, ali está a Miriam, a Mimi, a minha futura nora, e a irmã Regina, não sei onde está. Sua mãe está aí, pode se pôr de pé, apresentar a igreja. São bem-vindas, Deus abençoe, ali da igreja do pastor Abner, em Registro. O tema desta noite é o poder da confissão. Confissão, a língua portuguesa ela é um tanto interessante porque uma palavra ela tem mais do que um significado. Você pode usar confissão no sentido de confessar pecado, e confissão no nosso tema de hoje não é confessar pecado, é confirmar algo, é afirmar. A minha confissão de fé significa a minha afirmação. A minha confissão de pecado significa que eu estou confessando um erro que eu fiz. Mas o tema de hoje é sobre confissão no sentido de expressar, afirmar a mesma coisa. Confirmar o que diz a palavra. Amém? Então, o poder da confissão. A confissão, como eu disse, é a afirmação de uma verdade bíblica que abraçamos. E há um poder muito grande nisso. Há um poder muito grande em nós afirmar aquilo que a Bíblia diz sobre nós. Aquilo faz com que a palavra se torne viva. Porque a palavra de Deus diz que a letra em si, ela é morta. E algo que é morto não faz nenhum efeito. Então, uma palavra morta não vai funcionar.
mas uma palavra viva vai produzir aquilo que ela está professando. Então, confissão é a afirmação de uma verdade bíblica que abraçamos. Confissão é crer com o coração e repetir com os lábios. Não há confissão só com uma parte, só com o coração. Ou não há confissão só com os lábios, porque a pessoa pode falar e não estar aqui. Mas a verdadeira confissão, ela tem esses dois pilares, coração e os lábios. Você crê com o coração e confessa com os lábios. E eu preguei uma certa vez, não sei se os irmãos lembram, que o diabo e Deus, ambos vivem em expectativa para ver o que vai sair dos nossos lábios. Por quê? Porque Deus nos deu poder de falar, de determinar. Deus fez o homem, escuta isso, Deus fez o homem para governar. E um governante, uma autoridade, a palavra dele tem poder. Ele fala aquilo, já é uma obra. Alguém tomará aquilo para concluir. E quando Deus nos fez para governar. Para dizer para o vento, para dizer acalma-te mar, para dizer venha à existência uma fruta ou algo que você desejasse, você tinha esse poder quando Deus te criou. Mas a queda nos privou disso. Mas aí é onde eu quero chegar. Não nos privou totalmente. O homem tornou-se uma autoridade caída. E se ele é uma autoridade, porque Deus fez o homem uma autoridade, mesmo caído, ele não tem a mesma eficácia, mas a palavra dele ainda assim tem poder. Por isso que eu disse que o diabo e Deus estão em expectativa para ver o que sai dos nossos lábios. Porque se sair dos nossos lábios uma palavra, uma confissão segundo a palavra de Deus, Deus tomará aquilo para executar. Mas se sair dos nossos lábios uma palavra negativa, o diabo tomará aquilo para executar. E ele executará aquilo com direito. Por quê? Porque ele tomou de uma pessoa que tem autoridade para falar. Ah, por que tu fez isso, diabo? Ele dirá, olha, eu somente segui ordens. Ordens de quem? Sua? Mas como? Você é uma autoridade. E você disse que você é um derrotado. E você disse que teu filho não ia dar nada, ia ser um miserável. Você falou, e eu simplesmente tomei tua palavra para cumprir. Olha o poder da confissão de ambos os lados, positiva ou negativa. Eu sei que nesse momento pode ter pessoas aqui que vêm na sua mente e dizem assim, eu sofro, muitas coisas não dão certo na minha vida, e eu me lembro que meu pai me amaldiçoava, eu lembro que minha mãe dizia, tu não vai dar nada. Então é por isso, mas lembre-se, você é uma autoridade, e você pode quebrar uma corrente do mal usando um poder maior. Por quê? Quando duas pessoas vão diante da lei para requerer ali os seus direitos, e ambos têm lei,
para defender o seu lado. Quem terá o veredito a seu favor é aquele que tiver a lei maior que se sobrepõe à menor. Então, o juiz, uma lei menor não pode se sobrepor uma lei maior. Por isso, há leis muitas vezes, há poucos dias, um absurdo, aqui não é lugar para falar de política, mas eu vou usar isso como exemplo. Inclusive, eu estava lendo hoje o irmão Branda falando, e eu achei tão a mensagem que vai sair no mês que vem. Ele disse assim: você não pode exigir que o presidente construa uma casa na rocha se você votou para que ele construísse na areia. Daí ele disse: vocês terão aquilo que vocês merecem, ou seja, aquilo que vocês votaram. Votaram para quem tem princípios que não são bons, e não pode você exigir coisas, princípios corretos. E nesse tema que eu estou falando, eu vi uma decisão do Supremo Tribunal há poucos dias, que um prefeito de uma cidade, você sabe que cada cidade pode criar suas leis, quem cria é os vereadores. E eles criaram uma lei municipal proibindo no município aquela tal de aberração que eu chamo de vocabulário neutro, que não existe. Eu acho um absurdo, não está no vocabulário, não está no nosso português. Boa noite a todos, a todas e a todes. Onde existe todes no vocabulário do nosso português? E nessa cidade, os vereadores, juntamente com o prefeito, criaram uma lei e proibiram nas escolas o uso da expressão do verbo neutro, todes. E os que defendem isso recorreram ao Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal aboliu a lei da prefeitura, dando o direito para que se use a linguagem neutra nos colégios daquela cidade. Então, estou usando esse exemplo para vocês verem que a lei maior, ela subjuga a menor. Mesmo que nesse caso a lei maior não exista, porque não existe uma lei que diga que existe vocabulário neutro. Mas, infelizmente, estamos num país onde não estamos mais sendo regrados pela lei, mas pelo que alguém pensa e acha que deve ser. Mas voltando, eu tomei esse exemplo para que a gente memorize melhor. A lei maior subjuga a menor. Então, se há uma maldição sobre você, e o diabo disse: quem te amaldiçoou é um ser humano que Deus fez para ser uma autoridade, então eu tomo isso para te fazer você ser um miserável. Você pode recorrer a uma lei maior. E a lei maior disse assim: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E você simplesmente diz: eu não aceito miséria, eu não aceito palavras, eu não aceito julgamentos contra mim, eu não aceito pragas que sejam rogadas contra mim, porque o diabo poderá tentar tomar aquelas pragas, porque quem jogou a praga é um ser humano que foi feito para ser uma autoridade, e ele vai dizer: eu tenho o direito de usar isso contra você. Você diz: mas eu tenho uma lei maior, que diz que contra Israel não há encantamentos, não há feitiçaria. Por isso é um absurdo ver um crente ter medo de feitiço. Quando você tem o Deus dos céus, que é a lei maior. Amém? Então a enfermidade é o quê? É o diabo usando de uma lei menor, que
surgiu através do pecado, que surgiu através da desobediência, e ele diz: eu posso te enfermar. Por quê? Porque houve uma desobediência, me deu direito, eu tenho. Mas você diz: mas eu tenho uma lei maior que diz que o Senhor sara todas as enfermidades. Eu tenho uma lei maior que diz que não há mal que possa fazer frente contra aqueles que crêem no Senhor, que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Então há um poder muito grande na confissão, e é você, porque nós jogamos todo o compromisso para Deus, mas Deus está em expectativa para ver o que vai sair dos meus lábios, se vai sair uma confissão positiva ou negativa. Ah, mas esse meu salário não dá é para nada, isso é uma miséria. O diabo toma e diz assim: você é uma autoridade, você falou, e eu vou fazer com que isso não dê nada mesmo. Eu vou fazer com que dê tudo errado. Mas você toma e diz: Deus, eu abençoo esse meu salário, eu abençoo esse dinheiro, eu abençoo essa minha família, eu abençoo esse meu filho. Irmãos, Deus toma esta palavra, porque você é uma autoridade, e Deus respeita a autoridade que Ele deu a você, que Ele deu a mim. A tal ponto que a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Mas se Ele não quer, porque Ele não cumpre então a vontade dEle? Porque Ele respeita a decisão, o livre-arbítrio das pessoas. Então, olha, irmãos, nós precisamos olhar e ver: eu vou à igreja, e eu vou para buscar a minha cura, e eu vou confessar segundo a palavra de Deus. E eu não vou aceitar nada diferente daquilo que a palavra de Deus disse. O médico disse: você vai ter que se acostumar com essa enfermidade, você vai ter que se acostumar com essa dor, isso não tem cura. Você sai dali e diz assim: eu não confio e não aceito nisso. Um irmão foi no médico, fez um check-up, e o doutor pegou os exames e começou a olhar, e chegou em uma página e disse: você tem diabetes. O irmão olhou para ele e disse: doutor, eu não tenho diabetes. O médico disse: como você pode dizer isso? Está nos exames? Ele disse: pode estar no seu computador, mas eu não tenho. Faz outro exame, porque eu não tenho diabetes. O doutor fez outro exame e veio que ele não tinha mais diabetes. Então, você pode, Deus quer ver você exercer. Mombrana chegou, lembra do pequeno Ricky, 3 mesinhos de idade, eu acho que era, um bebezinho morrendo com câncer, filho de um pastor mexicano. E aquele pastor foi até o irmão Brana e disse: irmão Brana, o senhor iria até o hospital orar pelo meu pequeno bebê? E ele disse: eu vou. E o câncer era no queixo, e os médicos tentaram cortar aquele tumor, e aquele câncer enlouqueceu e tomou conta, e entrou na língua daquela criança, na garganta, e a língua inchou ao ponto que trancou. E eles tiveram que fazer um furo na garganta para que ele respirasse por um caninho. Amarraram as mãos do pequeno bebê, porque senão ele mexia naqueles curativos. Ele não entendia, estava sofrendo, agoniando. E quando o irmão Brana chegou, o pastor mexicano, o pai do bebê, disse: oi, Rick do papai. Papai trouxe o irmão Brana para orar por você. Mombrana disse que o pequeno bebê fez força com os bracinhos amarrados para ir com o papai. E o irmão Brana disse: e eu virei o rosto para o lado para que o irmão não visse que eu estava chorando, porque ele disse: ver uma cena como aquela derreteria o coração de um homem de ferro. E aí veio um pensamento na mente, e o irmão Brana pensou: Deus, eu não consigo crer que jamais o Senhor teria prazer em ver um bebê sofrendo assim.
E ele continuou pensando e ele disse assim no seu pensamento: se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor faria por esse bebê? Naquela hora a voz de Deus rebumbou dentro do coração do profeta e disse: eu estou esperando para ver o que você fará por ele. Não é o que Deus vai fazer, é o que você vai fazer, porque o que ele tinha que fazer, ele fez. Eu visitava um homem com câncer terminal e eu disse para ele assim: se você, como um bom homem, passava na casa de alguém e via aquela família em necessidade, as crianças sem ter o que comer, com fome, você vai até o mercado da esquina, você deixa R$1.000 ali e você volta até a casa e diz: amigo, não precisa vocês ficarem com fome. Eu paguei um valor no mercado, pode ir lá e buscar o que você precisa. Eu disse para aquele homem com câncer, eu disse: o senhor com certeza iria para casa dormir tranquilo. E o senhor pensaria assim: essa noite ninguém passa fome naquela casa. Daqui uns dias o senhor passa lá para ver a situação e eles estão pior do que estavam. E o senhor vai dizer: ué, o que está acontecendo? Estamos com fome, cortaram a nossa luz, isso e aquilo. Não temos o que comer. O senhor diria assim: mas você não foi no mercado buscar? Não, eu não fui. Mas por que você não foi? Não, porque eu não tenho dinheiro. Eu disse: irmão, o que o senhor diria para ele? O senhor diria: eu paguei. Ah, mas eu não poderia te devolver. Eu não te emprestei, eu te dei, é seu. Eu disse: assim também é quanto à sua salvação, é quanto à sua cura. Ele pagou, você só precisa dizer: eu creio, eu tomo posse, eu não aceito outra coisa a não ser a salvação, o perdão dos meus pecados, a cura. Mas jogamos para Deus: Deus não me ouve. Eu já pedi tantas vezes. Deus já te deu. É que você pede para Deus, mas sai ali fora e confessa o contrário. E diz: a minha diabetes está cada vez pior. O meu problema na coluna está cada vez pior. A minha depressão está cada vez pior. Ué, você está confessando ao contrário do que você disse que crê. Então, confissão é afirmar uma verdade bíblica. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. O que Pedro disse? Que ele levou sobre seu corpo os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes ou serão, como está escrito, fostes sarados. Não é uma questão, irmão, de quem sabe vai ser. Você foi sarado, você foi curado, você foi salvo. Jeremias capítulo 1, verso 12, e disse-me o Senhor: viste bem. Antes do verso 12, Deus aparece para Jeremias e mostra uma visão. E diz: o que você está vendo, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, porque eu também velo para cumprir a minha palavra. Ou seja, eu cuido para cumprir com a minha palavra. Então, como lemos aqui em Hebreus capítulo 10, que cheguemo-nos com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? E no verso 21, e tendo um grande sacerdote na casa de Deus. O que o sacerdote faz? Intercede.
Então, Deus está em expectativa para tomar a minha confissão e interceder diante do Pai. Mas o diabo também está em expectativa para tomar a tua confissão negativa e dizer: eu vou trazer isso sobre você. Pastor Febrônio, muitas e muitas vezes, sempre tem dito nesse púlpito, 2 palavras que nunca se deve falar num casal é divórcio e suicídio. Basta falar e você vai ver uma nuvem te seguindo para que aquilo se cumpra na tua vida. Então nunca fale, por pior que seja. Não diga: eu vou me divorciar, eu vou tirar minha vida, eu vou acabar com isso. Você está confessando, e você é uma autoridade. O diabo vai dizer: eu simplesmente fiz o que ele mandou fazer, e vai me culpar a mim agora? Então veja, irmãos, Jesus como sumo sacerdote, ele age em favor, de acordo com o que confessamos, quando isto está em conformidade com a Bíblia. Quando você confessa algo que está de acordo com a Bíblia e com a promessa, Jesus, o sumo sacerdote, ele intercede diante do Pai para que isso se cumpra. Romanos 10, verso 8 diz assim, até o versículo 10: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui estão os 2 pilares. Com o coração se crê e com a boca confessa. Você pode dizer comigo? Com o coração se crê e com a boca confessa. E eu já disse no início da pregação que o confessar que eu estou falando hoje é no sentido de confirmar, reafirmar. É no sentido de dizer a mesma coisa que a Bíblia diz. A confissão é o quê? É dar testemunho da vitória antes de experimentar o resultado. E pelo outro lado, a pessoa dá testemunho da derrota antes de experimentar a derrota. Ela fala e o diabo ouve e trabalha para concretizar. Mas nós, como cristãos, nós testemunhamos o que não temos, para depois experimentar aquilo que nós testificamos. E se nós fôssemos abrir o microfone para testemunho, teria muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Mombeto, mais de uma vez eu já vi ele falar. Ele fala brincando, né? Quando ele nasceu, ele só tinha a vida e a feiura. Ele disse: eu não tinha nada. E eu saía do serviço onde trabalhava, eu ia para casa e eu passava a mão na parede das casas por onde eu passava. E dizia para Deus: um dia eu quero uma casa assim. E Deus o deu. Mas quantos que amaldiçoa, que passa e vê aquelas casas lindas e diz: eu sou um miserável mesmo. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser um nada. Irmãos, eu espero que Deus esteja falando no teu coração. No meu. Nós precisamos disso. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário, irmãos. Nós precisamos falar de acordo com a palavra. Então, repito, a confissão é dar testemunho antes de experimentar o resultado.
O Calvário, o profeta diz, o Calvário, irmãos, foi a nossa emancipação. O domínio de Satanás terminou no Calvário. O domínio de Satanás acabou ali. Ali nós fomos libertados, fomos libertos. Mesmo sendo um homem caído, mas ali nós fomos libertos. E a autoridade voltou para nós, para falarmos. Por isso, nosso profeta, Deus lhe deu o privilégio de exercer o poder da palavra falada, criar os esquilos, parar a tempestade e dizer: vocês viram isso e vocês verão isso em maior grau no vosso meio. Por quê? Porque fomos libertos, irmãos, no Calvário. O diabo não pode dizer mais que somos uma raça caída. Não, éramos uma raça caída. Hoje não, somos uma raça liberta por Cristo Jesus. Porque Deus não vê o que eu sou ou o que você é. Deus vê os méritos de Cristo em você. Aleluias! Agora, irmãos, cuida isso aqui e põe no teu coração. Nós nunca iremos além da nossa confissão. Pastor Febrônio, muitas vezes me aconselhando, ele diz assim: antes de tu pôr a mão em algo, põe o teu coração. Porque quando você põe o teu coração, a próxima coisa é a tua mão se apoderar daquilo. Põe teu coração na salvação dos teus filhos, antes de você querer pôr a mão. Então, nós nunca, irmãos, nunca iremos além da nossa confissão. Quando nós ter essa consciência, então as coisas vão mudar. Porque você vai ver, eu não vou ser curado enquanto eu não parar de confessar negativamente. Eu nunca vou ter meus filhos de volta enquanto eu não parar de confessar essa confissão de reclamação, de negativa, de que são todos uns miseráveis e que para eles não tem condição. Nunca vou ter eles de volta. Mas quando você mudar a sua confissão, você alcançará aquilo que você confessa. Porque o sumo sacerdote, ele é sacerdote da nossa confissão. Aleluias! Agora, a nossa confissão, ela nos aprisiona, se for negativa, e ela nos liberta, se for positiva. Há muitos aprisionados, irmãos, culpando o diabo, ou culpando alguém que lhe amaldiçoou. Mas você pode mudar isso, se você mudar a sua confissão. Aleluias! Ao confessar a falta de fé, a dúvida aumenta. Mas ao confessar a fé, a dúvida, irmão, desaparece. Toda vez que você confessa a dúvida, confessa fé em Satanás. Porque o medo é uma fé pervertida. Dizer que pode acontecer uma desgraça é dizer que você tem fé que o diabo pode fazer. E o diabo diz assim: amém. Ele diz: eu dou amém para a tua fé de que você vai se dar mal mesmo. Mas quando você confessa a tua vitória, Deus e os anjos dizem amém. E nada pode parar, irmãos. Isso pode ser hoje ou amanhã, pode demorar, eu não sei, mas vai se concretizar, porque Deus prometeu e Ele não volta atrás da sua palavra. Provérbios capítulo 6, verso 2, e se te deixares enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Te deixaste enredar com tuas próprias palavras e te prendeste com as palavras da tua boca. Se enredar quer dizer
ir para um lado segundo aquilo que falou. E se prendeu com o que disse Salomão? Com as palavras da tua boca. Quando nós, irmãos, nos damos conta, escuta isso, irmãos, pelo amor de Deus. Quando nós nos damos conta que nós nunca iremos além da nossa confissão, então nós estaremos em uma posição onde Deus poderá nos usar. Porque você vai passar a confessar as bênçãos. Mas você tem que chegar ao ponto de se conscientizar. Eu nunca vou ir além daquilo que eu confesso. Daquilo que eu reafirmo na palavra de Deus como direito meu. Confessar, irmãos, a doença. Eu quero me apressar aqui. Confessar a doença. Sabe o que é como fazer? É como assinar o pacote do carteiro que te entregou. O carteiro chega com a caixa e diz: assina esse documento. Você está assinando dizendo isso, essa caixa é minha. Quando o diabo vem com a enfermidade e você confessa aquela enfermidade, você diz: eu tenho esse mal, eu não dou conta. Você está assinando a carta do carteiro e ele volta feliz para o inferno dizendo: eu trouxe o recibo aqui assinado. Então quando o diabo vier, você diz: Satanás, volta com a tua caixa e volta com esse documento, porque eu jamais vou assinar uma encomenda que não é minha. O que é meu, Deus já me deu. O que é meu já está assinado nos céus, com as próprias mãos de Jesus Cristo, com suas cicatrizes. Está assinada a minha vitória. 1 Pedro 4, verso 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Será que nós ouvimos ou já esquecemos? Vou dizer de novo. Se alguém falar, repita comigo, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Aleluias. Algumas confissões, irmãos, elas são só com os lábios, mas elas são negadas com o coração. A dúvida está lá dentro. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 nos diz: para nós usar as armas para destruir todo o conhecimento. Ué, usar armas para destruir conhecimento? Conhecimento vem de arrazoamento. Conhecimento, você não conhecia sobre a doença, mas o médico explicou e disse: essa doença que você tem é assim, ó, ela vai cada vez progredindo, ela vai cada vez se transformando, ela vai cada vez deformando, então você vai tendo um conhecimento negativo. E o arrazoamento, mais Coríntios diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. A carne diz uma coisa, mas o espírito diz outro. A carne diz, o médico diz que não dá, mas o espírito disse, Deus diz, tudo é possível que crer. Aleluias! Mas se sois guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. De que lei? Da lei do arrazoamento, da lei da carne. A palavra, a própria palavra de Deus, irmãos. Porque eu vou abrir a Bíblia aqui para expulsar demônio. O diabo não tem medo de papel e tinta. A palavra está sem vida.
até que a fé assopre sobre ela. E você assopra sobre a palavra com os lábios da fé. Você sopra vida sobre a palavra, irmão, e em seguida ela se torna uma força sobrenatural. Na mensagem, Micaías o profeta, olha o que o profeta disse: agora, já havia passado um longo tempo desde que Elias fez essa profecia. Ele já estava na glória há muito tempo. Elias profetizou a morte de Acabe e Elias já estava na glória. Mas ele fez esta profecia e ele sabia que iria acontecer. E então Micaías sabia que Elias era um homem de Deus. E aqui estava Deus no céu, tendo uma conferência de como trazer a palavra de Elias à existência. E se você tem a palavra do Senhor e vai falar a palavra do Senhor e não duvidar da palavra do Senhor, Deus vai realizar uma conferência para fazer a palavra acontecer. Só teve uns 4 amém, acho que não entenderam. O profeta disse: se tu tem a palavra de Deus e não duvidar do Senhor, sabe o que Deus vai fazer? Uma conferência no céu, reunir os anjos para fazer um plano para cumprir a palavra na tua vida. É isso que o profeta disse. Vou repetir. E se você tem a palavra do Senhor e vai falar a palavra do Senhor, quer dizer, confessar a palavra do Senhor, e não duvidar da palavra do Senhor, Deus vai realizar uma conferência para fazer a tua palavra, a palavra que você falou acerca da vitória, da tua cura. Ele vai fazer uma conferência para que a tua palavra, porque não é a tua palavra, é a palavra dele, é a palavra dele. Se é assim diz o Senhor, realmente é assim diz o Senhor. Então eu não sei qual é o problema teu, eu não sei qual é a enfermidade que você tem, mas final de semana nós teremos aqui uma reunião voltada para cumprir a palavra de Deus e os sinais. E se você falar segundo a palavra de Deus e confessar segundo a palavra de Deus, Deus fará uma conferência no céu para dizer como vamos fazer para cumprir a palavra na vida daquele homem. Como vamos fazer para cumprir a palavra? Porque Deus fez uma conferência para poder saber como cumprir a palavra de Elias. Porque houve um Micaías que creu que Elias já estava morto, mas que a palavra ainda vivia. Deus precisa disso para cumprir. Mensagem, o anjo de Deus, parágrafo 26. Entender o anjo de Deus? Algumas vezes, quando uma bênção é pronunciada sobre você, pode ser que ele não te toque naquele momento. Pode não ser uma cura instantânea, mas contanto que você creia, sua fé te curará. Algumas pessoas têm fé espontânea, fé grande, bem profunda, e isto é um milagre. Agora, alguns deles têm fé profunda sim. Alguns deles têm fé profunda sim. Leva só um pouquinho. Alguns têm fé do tamanho do grão de mostarda, muito pequena, mas mantenha-se com ela. Ela trará aquilo e aquilo se materializará. Você entendeu? No testemunho de sexta-feira da irmã, ela tinha essa fé mais profunda. Porque o profeta diz que alguns têm uma fé mais profunda e o milagre acontece. Ela sentiu a mão que pressionou sobre sua coluna e os ossos voltaram para o lugar. Ele disse, outros não têm uma fé profunda assim. Tem uma fé só como um grão de mostarda. Mas o que ele disse? Ele te trará aquilo de qualquer forma e aquilo se materializará. Não vai ser na hora. Quem sabe não vai ser no mês, nem no ano, mas vai chegar o dia que vai acontecer.
Porque você vai dizer: eu recebi a oração e Deus vai fazer. Eu não senti nada ainda, mas Ele prometeu. Mensagem: fundamento necessário à fé. Parágrafo 32. Se você quiser voltar um pouco mais na história, você poderia ver a palavra. No princípio era a palavra. Mas o que é a palavra? Uma palavra é um pensamento manifestado, um pensamento expressado. Deus no princípio teve um pensamento e falou. E aquele pensamento se tornou uma palavra e a palavra se materializou. Então tudo que Deus falou em sua palavra, recebida no canal correto, materializará. Tudo que Deus receber da sua palavra, confessada pelos seus lábios, materializará aquela palavra para qualquer coisa que a promessa estiver por detrás. Deus fará aquilo, Ele está obrigado a isto. Então, se você estiverdes em mim, minhas palavras em vós, então você tem Deus, a palavra está em você, e você crê na palavra na mesma maneira que você crê em Deus, porque a palavra é Deus e eles são inseparáveis. Então, se você tem a palavra de Deus em você, você tem a vida de Deus em você, você tem Deus em você, seja o que for que a palavra de Deus falar a teu respeito, terá que acontecer exatamente como foi falado por Deus. Deus fará, irmãos, que o seu corpo, isso é o profeta que diz, Deus fará com que o seu corpo obedeça à confissão dos teus lábios. Para concluir, na mensagem, eu não anotei aqui, anotei, o poder da decisão. O profeta diz assim, irmãos, que existem 3 poderes. 3 poderes. Quais são os 3 poderes? O poder de Satanás, o poder da fé e o poder de Deus. E esses 3 poderes, o profeta diz, o diabo sempre larga primeiro, para tentar ofuscar o poder da fé e o poder de Deus. Mas veja o que o profeta diz. Então o diabo geralmente começa aquele pequeno estouro. Vem como uma bomba para ver se ele ofusca o poder da fé. E ofuscando o poder da fé, não haverá acesso ao poder de Deus. Então o diabo geralmente começa aquele pequeno estouro. E então observe, ele tenta cortar o movimento de Deus. Tem pessoas que vêm na igreja e acontece um mal entendido. E o diabo dá um estouro, a pessoa vira as costas, vai para casa. Perdeu a bênção. Toda vez ele fará isso. E ele ainda é o mesmo diabo, usa a mesma técnica que ele usou nos dias antigos. Ele ainda usa hoje. Nós poderíamos ler o Velho Testamento, então nós aprenderíamos as táticas do diabo, como ele faz. Então descobrimos que o poder dele, ele tinha o poder. E aquele poder era a morte. Mas ele não tinha nenhum outro poder além daquilo. O diabo tinha o poder da morte, mas além da morte ele não tinha poder nenhum mais. Veja só. Mas ele não tinha nenhum poder além daquilo. Seu poder se resume em morte. Então, além da morte, a fé vê o Deus da ressurreição. Depois do poder do diabo terminar em morte, ele está acabado, não pode fazer mais nada. Então nós vemos que eles trouxeram, como a fé confundiu o faraó, porque aqui vem o profeta está falando, para resumir na mensagem,
o poder da decisão, ele está falando que o diabo usou Faraó para fazer o decreto e matar toda criança, todo menino, porque ele ouviu dizer que um libertador ia nascer. E o diabo pensou ser muito esperto e disse: eu mato todo menino, quando o libertador nasce, ele morre, antes de agir. Por isso o profeta diz, são 3 poderes: poder do diabo, o poder da fé e o poder de Deus. E o diabo sai sempre primeiro, porque ele não tem outra arma, ele tem que dar o primeiro tiro. Mas quando ele age com a morte, acabou o poder do diabo. Mas o diabo não contava com Amrão. O diabo não contava com Joquebede, que eles tinham o segundo poder, o poder da fé. E quando disseram, pobrezinho de Moisés vai morrer, Amrão disse, meu filho não. Joquebede disse, meu filho não vai morrer. Não, mas como? É decreto do rei, não tem como. Eu não sei como, mas meu filho não vai morrer. É o que você tem que dizer. Eu não sei como, mas eu serei curado. Eu não sei como, mas eu serei o salvo. Aleluia! O diabo diz, mas eu já te atingi. Você diz, você saiu primeiro, porque você só tem uma bala, mas eu tenho 2 ainda: o poder da fé e o poder de Deus. E quando Amrão e Joquebede acionaram o segundo poder, Deus acionou o terceiro poder. E olha o que o profeta disse, irmão, eu amo isso. O profeta diz bem assim, ó: então nós vemos que, como a fé confundiu Faraó, Faraó criou Moisés em seu palácio. Quem? Aquele que disse, o menino libertador tem que morrer. Agora ele cuidava. Era o bebê mais protegido do reino. Era o bebê mais mimado pelo rei. Pelo próprio rei que decretou a morte. Por quê? Porque o segundo poder foi acionado, o poder da fé. E o poder da fé acionou o poder de Deus. E olha o que Deus, e o profeta diz. E Moisés criou, e Faraó criou Moisés no palácio, o alimentou, lhe deu do melhor que tinha, fez dele um homem bom e forte. Ele viveu 120 anos. E o diabo criando o Filho de Deus para fazer o trabalho para Deus. Ah, irmãos, se você exercer o poder da fé, e o diabo disser assim, não tem por onde vir vitória, Deus vai mandar o diabo trazer a vitória, porque a vitória tem que vir. E não tinha no Egito por onde vir. Por quê? Porque só tinha o rei com o decreto e o seu exército maldoso. Quem poderia proteger Moisés? Então o poder da fé moveu o poder de Deus. E Deus disse, você, Satanás, você disse que ia matar o meu libertador, você vai cuidar dele. Você vai alimentar ele, você vai dar roupa bonita para ele, você vai fazer dele um homem forte, saudável. Aleluias! Olha só, e o diabo criando o Filho de Deus para fazer o trabalho de Deus. Como Deus jogou areia no olho do diabo naquele tempo. Por quê? Porque ele é Deus. Deus não pode, irmãos, estou concluindo agora. Deus não pode ser maior em você do que aquilo que você confessar. Eu preguei uma vez uma mensagem titulada, um Deus ilimitado, mas limitado pelos nossos arrazoamentos. Deus não pode ser maior em você do que aquilo que você confessar. Quando Jesus estava sendo tentado, ele não venceu lutando por conta. Ele venceu citando a palavra. Satanás é totalmente desamparado quando a palavra está em nosso coração e em nossos lábios. Romanos capítulo 10, verso 8 ao 9. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber,
Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Temos mais aqui, mas eu vou deixar. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Deus não poderá ser maior em você do que aquilo que você confessar. Há 3 poderes só: o poder de Satanás, o poder da fé e o poder de Deus. O poder de Satanás ele já largou contra você, te enfermando. Agora ele não pode fazer mais nada. Mas resta ainda 2 poderes. Resta o poder da fé. E o poder da fé acionará o poder de Deus. E Deus cegará o diabo e destruirá Satanás. Feche seus olhos. Precioso Deus e eterno Pai, esta é a mais pura palavra do Senhor, porque ela não é minha, é do Senhor. É a verdade, Pai. Eu preguei outro dia, Pai, ou melhor, relembrei a teus filhos aquilo que o teu profeta pregou. Se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? Nós queremos ver os milagres sendo operados. Nós queremos ver coisas maravilhosas acontecendo entre nós, Pai. Isso vai nos ajudar muito, não só agora, mas isso vai nos ajudar, Pai, em lutas futuras que teremos para enfrentar. Vai nos encorajar, Pai. Por isso eu peço, Pai, leva-nos a essa fé, leva-nos a essa confissão, leva-nos a essa segurança, Pai. Ajuda-nos a entender que somos uma autoridade e que os céus está, Pai, em expectativa para ver o que vamos falar, para fazer então cumprir a bênção em nossas vidas. Mas ajuda, Pai, que cada um de nós frustre a expectativa de Satanás, para que não venhamos falar contrário à Tua palavra, contrário às Tuas promessas, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, desde já eu não espero só para o final de semana. Desde já eu oro, Pai, por doenças, por demônios que estão atormentando meus irmãos, que saiam da vida deles, Pai. Que os enfermos sejam curados. Oh Pai, que a depressão vá embora, que o espírito da cobiça, do pecado, da malícia, da mentira caia por terra, Pai. Liberta o Teu povo. Dá-nos graça e poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Pai, que o Senhor os abrace com a Tua graça agora e os liberte dos males que os oprimem. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, para a glória e para a honra do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. E desde já, Pai, eu te digo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor fará neste final de semana. Muito obrigado, Senhor, pelas curas, pelos milagres, pelas bênçãos. Muito obrigado, Pai. Eu estarei durante esta semana agradecendo a Ti. Essa igreja estará também, e nós iremos entrar por essas portas com nossos corações na expectativa para ver o poder de Deus se mover entre nós. E não seremos decepcionados, porque assim nós determinamos e confessamos segundo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pastor Febrônio, aleluias.